Jonas, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não heis de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos outros animais. Essa é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem de Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Podem se assentar, irmãos. O assaltante se aproxima de uma mulher e declara: a bolsa ou a vida? E ela responde assim de forma desinteressada: leve o que quiser, ambas estão vazias. Os estudiosos de nosso tempo afirmam que este é o século da depressão. Aliás, parece que virou até moda a gente ouvir alguém dizer que está deprimido.
E aí talvez você se pergunte, mas afinal de contas, o que é depressão? Aí eu fui pesquisar melhor sobre isso, porque tenho encontrado muitos casos no gabinete pastoral de pessoas vivendo esse drama. E aí eu compreendi que depressão é uma palavra que frequentemente nós usamos para descrever sentimentos. É normal, por vezes, nós nos sentirmos assim melancólicos, por baixo, deprimidos mesmo. Mas a depressão, enquanto evento psíquico, é algo bastante diferente. Na verdade, trata-se de uma doença, como outra qualquer, que exige cuidados sérios, pois em casos agudos pode se tornar incapacitante ou até mesmo levar à morte. A causa exata da depressão permanece ainda desconhecida. A explicação mais aceita é o desequilíbrio bioquímico dos neurônios, responsáveis pelo controle do estado de humor das pessoas. E essa afirmação se baseia sobretudo no fato de que está comprovada a eficiência dos medicamentos antidepressivos. Existem basicamente 2 tipos de depressão. Você sabia disso? As monopolares, com fases apenas de prostração, e a depressão que chama-se bipolar, que é caracterizada pela alternância da fase depressiva com a fase maníaca, que é a fase assim de exaltação. É quando a pessoa contrasta momentos de euforia e de alegria com outros de irritação, mau humor e de prostração. As fontes da depressão podem ser de natureza psicológica, que é tratada pelo terapeuta, seja ele psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. De natureza químico-orgânica, que é tratada pelo endocrinologista ou pela medicina ortomolecular. Ou nós também podemos encontrar a depressão neurológica, que é tratada pelo neurologista. Ninguém sabe o que um deprimido sente. Só ele mesmo. E certamente quem já tenha passado por isso. Os sintomas são muito variados, indo desde sensações de tristeza, passando por pensamentos negativos e até alterações no próprio corpo. O diagnóstico é determinado quando um grupo de manifestações aparece, tais como perda de energia ou de interesse, dificuldade de concentração, alterações no apetite, no sono, lentidão em atividades físicas e mentais, além de sentimentos de pesar e de fracasso. Os sintomas no corpo mais comuns são sensação de desconforto cardíaco, constipação, dores de cabeça e dificuldades digestivas. Mas tem mais, além disso, o deprimido ainda torna-se uma pessoa pessimista, tem dificuldade de tomar decisões, se irrita facilmente, pensa que não vale a pena viver, chora à toa, tem a impressão de que nunca as coisas vão melhorar e sente uma autocomiseração assim sem precedentes, uma culpa injustificável. E aí, diante de todo esse compêndio de informações, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já teve depressão? Ou quem sabe até você está deprimido? Pois bem, apesar dessa doença ser considerada a patologia do nosso tempo, a Bíblia Sagrada nos mostra o caso de um homem, um profeta de Israel, que teve essa experiência da depressão há pelo menos 2.800 anos atrás. E essa tarde, essa mensagem que eu intitulei A Síndrome de Jonas, nós vamos conhecer em detalhes a história desse homem que foi engolido pelo peixe.
Será mesmo? A cuidadosa análise dos textos vai tentar nos levar a descobrir algumas das causas que provocam depressão e, sobretudo, como é que nós podemos evitar isso chegar à nossa vida. Mas eu não queria avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua casa expostos aqui à tua palavra e pedimos que nessa noite tu possas nos falar ao coração, sobretudo nos aquietando a alma e pacificando as nossas dores, as nossas lutas, os nossos desencontros, aquietando-nos, Senhor, para sabermos que há um Deus nos céus e que na sua soberania Ele nos guarda de todo mal e nos livra de nós mesmos e dos nossos inimigos. Portanto, com o perdão dos nossos pecados, dá-nos a tua paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Jonas viveu nos dias do rei Jeroboão II, rei de Israel. E o seu livro é um livro pequenininho, só 4 capítulos, você pode chegar em casa e ler o livro do profeta Jonas, e é um livro autobiográfico. Ele conta a história do profeta e de um acontecimento atípico que ele experimenta na sua vida. O livro trata então de uma espécie de peripécia de Jonas, uma traquinagem do profeta, que foi enviado para pregar para fora de Israel, na verdade para ir à capital do Império Assírio, que era a cidade de Nínive, uma metrópole, conforme lemos há pouco, que possuía 120 mil habitantes. Olha, isso nos nossos dias seria uma cidade extremamente pequena, mas há 2.800 anos atrás era uma cidade enorme, era um centro cosmopolita. Agora, a mensagem que Jonas foi instado a pregar, a mensagem que Deus deu para Jonas de entregar aos moradores da cidade de Nínive era terrível, porque ela carregava em si um conteúdo trágico. Que conteúdo era esse? É que aquela cidade precisava se arrepender do estilo de vida no qual seus habitantes estavam construindo a sua existência naqueles dias. E se isso não acontecesse, em 40 dias Deus iria trazer juízo e justiça sobre aquele povo. Nínive, portanto, passa a ser um paradigma de pecado. Aos olhos de Deus, a sua maldade é tanta que se torna insuportável. E por isso o profeta é desafiado a ir até lá e confrontar as pessoas. Por isso também a missão de Jonas é uma missão árdua, espinhosa e delicada. E aí ele ouve essa voz de Deus no seu coração, ele ouve esse desafio e esse chamado de Deus de ir a Nínive, e ele começa a racionalizar, e ele começa a pensar, e ele começa a conjecturar, e ele começa a analisar e diz: eu não vou não. Aquela cidade de Nínive só tem alma cebosa. Ninguém ali vai se converter. Eu vou jogar a palavra no vento. É capaz de eu subir para pregar e a turma jogar tomate em mim, jogar pedra em mim. Eu não vou naquele lugar. E tem mais, o meu Deus é um Deus assim muito misericordioso. É capaz de eu ir lá pregar e ele não fazer nada se essa gente não se converter. Portanto é melhor que eu fuja, vou para outro canto, vou me esconder, vou tentar fazer com que Deus dê essa ordem para outra pessoa. E aí Jonas, saindo de onde estava, vai para uma cidade onde havia um porto chamado Jope, e em vez de ir para Nínive, ele pega um navio e vai para a cidade de Tarsis, que ficava no outro extremo. E aí ninguém sabe quem é Jonas, como personagem que entra naquele navio, embarca. Ele é mais um transeunte fazendo uma viagem, só que no meio dessa viagem o mar se torna revolto.
e é uma tempestade incontornável. E aí os tripulantes do navio disseram: olha, nós estamos debaixo de algum tipo de maldição, porque não é possível, nós nunca vimos o mar desse jeito, deve ter alguém aqui dentro que feriu algum Deus, que fez alguma coisa de errada, e esse Deus está se vingando. E aí Jonas ficou assim, meio que encurralado, e se acusou e disse: olha, esse homem sou eu, de fato eu estou fugindo de Deus, Deus me deu uma ordem, e eu acho que essa ordem que Deus me deu é louca. Deus não devia estar em estado de sã consciência quando me falou essas coisas. E portanto eu estou fugindo de Deus. E se vocês querem salvar o navio, só tem um jeito: me joguem ao mar. Olha que sujeito corajoso. E se fosse eu, jamais faria isso. Aí pegaram o Jonas e disseram: bom, já que o azarado é você, já que o uruca é você, vamos jogá-lo ao mar e vamos nos livrar dessa desgraça. E aí fizeram isso, jogaram o Jonas no mar. E diz o texto que quando ele estava no mar revolto, um peixe veio e tragou a Jonas, engoliu a Jonas. E aí Jonas passa 3 dias no interior desse peixe. E aí, como pastor, já fui inquirido muitas vezes, reverendo Rafael, reverendo Aloísio, dizendo o seguinte: o pastor, me conta aquela história do peixe que comeu Jonas. Aí eu digo assim: meu irmão, eu acredito tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que tivesse sido Jonas que comeu o peixe, eu acreditava. Mas o fato é que eu gosto de olhar para esse texto pensando que o escritor está usando uma alegoria. Que alegoria é essa? A alegoria é que quando eu e você fugimos de Deus, quando eu e você evitamos o confronto de Deus, quando eu e você nos negamos a escutar a voz de Deus, e tomamos decisões que não são decisões orientadas por Deus, nós vamos ser remetidos ao lugar mais improvável da terra. Nós vamos para o antro da terra, nós vamos para o fundo do abismo, nós vamos parar no interior do peixe. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia está mentindo? Não. Eu estou lhe dando uma outra forma de você olhar para o mesmo texto. Pode ter sido uma coisa literal, mas também pode ser uma alegoria. E isso não faz Deus menos Deus do que Ele é, e nem traz nenhum constrangimento ao profeta Jonas. O fato é que Jonas, depois de 3 dias, repensando a sua vida, analisando a sua história, as suas contradições, os seus desencontros, o seu egoísmo, a sua vaidade, ele deu náusea no peixe. Olha, o Jonas era indigesto. Aliás, parece que todo profeta é indigesto, ninguém aguenta. E aí o peixe passou mal e cuspiu o Jonas na praia. E aí o Jonas disse: olha, depois desse negócio do peixe, onde eu fui parar no lugar mais absurdo possível, 3 dias na barriga de um peixe, eu vou fazer o que Deus mandou. E aí ele se dispõe, vai até a cidade de Nínive, e ele prega aos ninivitas. E aí você não sabe o que acontece. Quando Jonas faz aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse, um milagre extraordinário acontece, e aquela gente de coração duro, e aquela gente de consciência cauterizada, e aquela gente de alma cebosa, e aquela gente que tinha hábitos e costumes contrários a Deus, e aquela gente que já tinha uma forma de viver viciosa, insignificada, se converte ao Senhor, é impactada pela palavra de Jonas. 120 mil pessoas disseram: mas não queremos mais isso, não queremos mais viver desse jeito,
Nós queremos mudar a nossa história e queremos aceitar a esse Deus a quem você prega. E aí Jonas sai da cidade, senta-se numa montanha, e aí é o texto que nós lemos, e ele se deprime. Imagina, se fosse eu, já queria abrir uma missão episcopal carismática lá em Nínive. Mas Jonas não, ficou deprimido, porque ele disse: olha, eu sabia que Deus ia fazer isso, eu sabia que essa gente ia se converter. Eu quero morrer agora, eu não quero mais saber de viver. E Jonas ficou deprimido. E aí Deus começa a conversar com ele e fala: olha, Jonas, você acha que isso é razoável? E Jonas era assim, petulante, pedante. Ele disse: isso é razoável. Estou entediado até a morte. Eu acho que eu tenho todos os motivos para ficar deprimido. E aí Deus diz para ele: olha, uma planta que eu fiz nascer num dia e morrer no outro não te custou nada. Por conta dessa planta você entrou nesse estado de apatia de alma. Imagina, se eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que estavam naquela cidade sendo inexoravelmente levadas para perderem as suas vidas. Mais ou menos essa é a história do livro de Jonas, resumida aí em pequenos pedaços. Agora, eu quero tirar algumas lições desse livro, porque eu acredito que a depressão não é como uma chuva torrencial que cai sobre a nossa cabeça. Eu acredito que a depressão é um processo que vai se construindo lentamente, às vezes, na alma das pessoas. São camadas sobrepostas de dramas existenciais que vão se acumulando e vão construindo o que eu chamo de anatomia da depressão. Portanto, eu vejo nesse livro de Jonas alguns fatos que apontam para situações que geralmente podem provocar a concatenação de fenômenos que levam as pessoas a se deprimir. Sinebel diz assim, quando fala da sua teoria interpessoal, que o que ocorre no interior das pessoas está sempre interligado com o que acontece entre elas e os outros. E eu ainda acrescentaria também o ambiente. Eu creio que a depressão de Jonas não é porque aquela planta nasce e morre num dia. A depressão de Jonas é uma construção. Ela vai sendo concatenada. E assim, talvez, muitos de nós estamos em processo de concatenação, construção de processos depressivos. Ninguém se deprime do dia para a noite, a não ser aquela depressão assim leve, que é uma tristeza que a gente tem. Acabou o namoro, fica triste uma semana. Os torcedores do Náutico hoje nem no culto vieram. É depressão momentânea. Mas existe aquela depressão que vai se aprofundando. Ela vai como uma raiz entrando na alma, e vai como um câncer comendo a gente por dentro. E nos estágios mais avançados, a depressão ela é totalmente prostrante. Ela é incapacitante, ela invalida a pessoa. A minha mãe morreu depois de 10 anos de depressão. E nos últimos 10 anos da sua vida, ela não saía mais da cama. Eu sei do que eu estou falando. E a minha mãe era uma mulher extremamente ativa. Mas ela deprimiu-se de um jeito que a sua depressão foi invalidante. Alguns fenômenos que podem provocar a depressão, se você quiser, você pode até anotar em casa, você estuda a partir do texto do livro de Jonas. Primeiro deles está no verso 2 do capítulo 1. A opressão
social como canalizador de desordens interiores. Diz assim o texto: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus diz para Jonas: olha, o negócio lá está insuportável. Portanto, levante-se e vá até lá, porque você é profeta, você pode trazer a minha palavra para aquela gente. A opressão social, ela canaliza desordens interiores. Nínive vivia num processo de corrupção moral, ética, religiosa, social, sem precedentes. A Assíria era assim uma representante da cultura do mal. E eu vejo isso de forma muito singular e paralela nos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade caída. Nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida. Nós vivemos em meio a uma geração que não tem ética. A ética da nossa geração foi definida pelo humorista Groucho Marx. Ele disse assim: estes são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu tenho outros. Essa é a ética dos nossos dias. Mas o pensador diz que a ética é a estética do lado de dentro. E esse processo de desconstrução social, esse processo de injustiça, esse processo de opressão, vai deprimindo as pessoas, vai esmagando as pessoas. As pessoas vão se sentindo abandonadas, descartadas, desencorajadas. Elas vão se sentindo jogadas sem valor. A vida nos nossos dias perdeu o valor. O sujeito dá um tiro na cabeça da pessoa por causa de um sapato, por causa de 10 reais. E esse tipo de contexto, ele começa a construir a anatomia que vai gerar processos de depressão. Um garoto entra numa escola com 2 revólveres e mata 12 crianças, fere mais 12 gravemente. Isso é suficiente para gerar estados de depressão. Nós estamos vivendo no meio de uma convulsão social. O problema é que nós nos acostumamos com a perversidade, nós nos acostumamos com a dor dos outros, nós estamos imunes, nós estamos impermeáveis ao sofrimento. O cara bate no vidro do nosso carro com fome, a gente não sente mais nada. É assim no capitalismo. Sistema tido como aquele que produz os melhores resultados, mas que provoca também profundas injustiças. E Chaplin, no seu filme Tempos Modernos, que fala dessa máquina na qual eu e você nos tornamos de produção, diz: homem é o que sois, não máquinas. Nós estamos interessados cada vez mais em ter, em acumular, em guardar, enquanto o princípio do reino fala em distribuir, nós falamos em ajuntar. Jesus diz para a gente vencer o mundo, mas a gente quer vencer no mundo. E tudo isso vai gerando um estado de achatamento emocional. Você vive sob pressão, você vive com medo, você tem medo de sair de casa, por isso tanto carro blindado. O lugar que você se sente seguro é o shopping center, e olhe lá. Outro dia num shopping center, não sei quantos levaram um tiro dentro do cinema. Vivemos na sociedade dos campeões. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o primeiro lugar em vendas. Você tem que ser o que bate as metas. Você tem que morar num apartamento mais caro, no melhor bairro, ter o melhor carro, o melhor plano de saúde. O teu filho tem que estudar na melhor escola. Você tem que usar a melhor grife de calça. O seu perfume tem que ser o melhor. E você, para bancar tudo isso, meu amigo, o custo não é só financeiro, não. É o custo da tua alma. É às vezes você ser sugado, não ter nenhuma qualidade de vida, de tanto trabalho que você tem. Você não vive mais. Você não vê tua mulher, você não vê teu marido, você não vê os teus filhos.
Uma vez eu fui na pediatra da minha filha, ela estava chorando. E eu falei, doutora, a senhora está chorando? Ela falou, não, estou com irritação nos olhos. Eu falei, eu sou pastor, eu sei quando a pessoa está chorando. Por que a senhora está chorando? Ela disse, porque minha filha fez um desenho que a professora mandou na escola. Se o que tinha no desenho, a professora mandou ela desenhar as pessoas que ela mais ama na vida. Ela desenhou a babá e o motorista. Esse é o mundo em que você estamos vivendo. E Jonas também estava exposto a essa sociedade perversa de Nínive, a essa cultura que desvirtuava valores, que invertia a justiça, que pervertia o direito, que o suborno era feito como prática vigente. E aí o processo de depressão começa a se instaurar. Recentemente a minha mulher, diretora de uma grande faculdade dessa cidade, foi conversar com a sua chefe e ela disse assim, você sabe o que você é aqui? Você aqui é um número. Chaplin disse, homens é o que sois, não máquinas. E eu vos digo essa noite, número é o que sois, não gente. Em segundo lugar, outro processo que produz depressão, e parece que isso vai se concatenando como um quebra-cabeça, são as escolhas e decisões que nós tomamos e se constituem determinantes existenciais. Veja lá, capítulo 1, verso 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Ah, não, Senhor, eu quero ir para Tarsis. Filho, eu quero que você vá por aqui. Não, mas eu acho que eu tenho que ir por aqui. Filho, eu quero que você faça isso aqui. Ah, não, mas eu quero fazer isso aqui. E aí eu me lembro de Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O nosso amor, Jesus, é muito de garganta. O nosso cristianismo, como eu tenho pregado, é verborrágico. É vômito de versículos e citações bíblicas que servem para os outros, mas não se aplicam a nós. Nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas prioridades. O projeto de Jonas é que a salvação era só para os hebreus. Por que queria pregar para Nínive? Os ninivitas eram pagãos. Eles não eram descendentes de Abraão. Sobre eles não estava a promessa. Não havia nenhum compromisso de que aquela gente fosse salva. Eles não guardavam as alianças de Deus, não conheciam os preceitos de Deus. Portanto, o profeta disse, eu tenho as minhas prioridades. Deus deve ter tomado um porre, ficou doidão, está me mandando ir falar para os pagãos, enquanto eu estou aqui com o povo de Israel precisando ouvir. Nós temos os nossos projetos, nós fazemos os nossos planos. O que eu mais encontro no gabinete pastoral é gente que tomou decisão na vida e bateu com a cara na parede. Aí depois está culpando a Deus. Ah, pastor, por que Deus fez isso comigo? Eu falei, olha, tira Deus da tua parada. Tira Deus dessa história. Essa decisão é tua. Essa escolha é tua. Esse ônus é teu. Se você quer começar a mudar alguma coisa, puxa para você essa responsabilidade, que a primeira coisa que vai começar a reverter esse processo é se você disser, essa bronca é minha, não é de Deus, fui eu que escolhi. O profeta Isaías diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, ele diz, há uma incongruência entre o que eu quero e o que Deus quer. Calbart diz que há uma diferença qualitativa entre nós. Nós somos de naturezas diferentes. Pensamos diferentes, sentimos diferentes, achamos diferentes. Deus disse para o profeta, vai para Nínive. Ele disse, não, eu vou é para Tarsis. Quem sabe de mim sou eu. Já dizia o Gilberto Gil,
A Bahia já me deu régua e compasso. Meu caminho sobre o mundo eu mesmo faço. Você pensa que é só ele que canta isso na música? É não, eu também canto. Você não, porque eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas eu posso lhe dizer que eu tomo muitas decisões que não tem nada a ver com Deus. Escolho caminhos que Deus nunca esteve neles. Elejo como prioridade coisas que Deus nunca elegeria. Considero coisas que são preciosas, que Deus julga como lixo. E portanto, um dos mecanismos que provoca depressão são as escolhas e as decisões que nós tomamos. E o curioso é que diz o texto que quando ele pegou esse navio para Tarsis, ele queria ir para longe da presença do Senhor. Você já notou uma coisa, reverendo? Quando o cara entra em crise, em vez de ele ficar na igreja, ele se afasta. A primeira coisa que acontece com um cara em crise, uma mulher em crise, um casal em crise, é que ele se afasta da igreja. Deveria ser o momento onde ele deveria se aproximar mais, estar mais junto, ser pastoreado, ser cuidado, ser ministrado, ser mentoreado, ser acolhido, ser animado, ser suportado. Mas não, a gente entra em crise e diz: ih, não vou lá não, vou não, estou cansado, estou morgado, não quero saber de igreja não, não quero saber de nada não, não quero saber de Deus não. Quem resolve sou eu. É no meu muque que eu resolvo, é na minha capacidade que eu resolvo, é na minha inteligência que eu resolvo. E aí tomamos nossas decisões, e as decisões são as mais desastrosas possíveis. Heráclito diz assim: o caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho. Sabe o que ele quer dizer? É que depois que você decide, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, pouco importa. Depois que você já decidiu para cima ou para baixo, tanto faz, você já decidiu. Agora, quando Deus entra nas nossas escolhas, quando Deus influi nas nossas decisões, quando nós agimos segundo preceitos e valores e conteúdos das Escrituras, aí a coisa é outra. Terceira coisa que gera processos de depressão é a constatação da inexistência de alternativas e perspectivas na vida. Esse aqui é um dos mais comuns. Veja lá, capítulo 1, verso 12, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Está lá aquela tempestade e Jonas diz: olha, a bronca sou eu, me joga no mar e acabou, e vamos resolver isso, e eu morro e pronto, vou virar comida de peixe. Muitos entram em processo de depressão porque chegam a essa conclusão de que não tem mais perspectiva na vida, de que não tem mais alternativa. E eu quero te dizer uma coisa essa tarde aqui, no nome de Jesus: o jogo não terminou para você, porque o jogo só termina quando Deus fala: chega, terminou. Até lá Ele pode reverter e transformar qualquer coisa, porque Ele é o Senhor. Amém, gente? Não terminou. Ah, pastor, estou com câncer. Não terminou. Meu casamento está falido. Não terminou. Eu perdi o vestibular. Não terminou. Eu tomei uma decisão, minha empresa faliu. Não terminou. Porque Deus reverte qualquer coisa quando é do seu propósito. As pessoas se deprimem quando olham para todos os lados e veem que as situações que sobrevêm são desastrosas, são pessimistas. Olham para o cenário, acham um cenário catastrófico. Eu sou empresário, convivo com empresário, sei como o empresário pensa. O empresário, quando entra na crise, ele sucumbe. Ele já quer demitir metade dos funcionários porque o lucro dele vai diminuir. Ele não quer saber de responsabilidade social, ele não quer saber de nada, ele quer saber do lucro. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de coisa nenhuma, ele só está vendo a crise. Mas a crise é uma oportunidade extraordinária de crescimento. Quando um casal chega para conversar comigo e diz: pastor, nós estamos em crise, eu digo: ótimo,
Isso é sinal de que daqui a algum tempo vocês vão crescer. Mas como assim? A gente veio aqui pensando em se separar. Pois eu acho que vocês vieram para cá e vocês vão sair na relação de vocês mais fortalecidos, se gostando mais, sendo um mais companheiro do outro, porque normalmente é a crise que produz crescimento. Os marcos marcam menos do que as marcas. As marcas produzidas na nossa história, muitas delas por perdas, por dores, por angústias, por sofrimentos, por tribulações, são que dão um desdobramento em gente com musculatura espiritual. Aqui estava Jonas fugindo da vida, fugindo do problema, fugindo da bronca. Quanta gente que está fugindo das coisas. Situação aparece, não quero não, vou fugir, não quero nem ouvir falar nisso. Mas o problema está lá, o cara muda de casa, o problema vai junto. Muda de cidade, o problema vai junto. Muda de mulher, o problema vai junto. Muda de empresa e o problema vai junto. Porque o problema está dentro de você. O problema tem a ver com essa insatisfação, com esse seu olhar pessimista sobre a vida, com essa sua negatividade, com essa sua falta de perspectiva. Gente que vive adiando decisão, gente que não consegue lidar com mudança, fala em mudança, entra em desespero, o mundo vira de cabeça para baixo. Gente que não quer ser confrontado, só quer conforto, mas não quer confronto. Você fala em confronto, ele fala, eu não quero saber disso. Só quero aplauso, eu só quero elogio, eu só quero bênção, eu só quero um Deus gênio da lâmpada, que eu esfregue e ele atenda os meus pedidos. Mas eu não quero negócio de cruz, negócio de negação, negócio de santificação, de oração, não conta comigo, que isso não é para mim, isso é para o pastor Rafael e para o pastor Luiz de Júnior, mas não é para mim. E aí o apóstolo Paulo diz, eu tenho prazer na tribulação, eu tenho prazer na angústia, eu tenho prazer no sofrimento. E aí você dá esse texto para um psiquiatra ler, ele diz, esse cara é um maluco, um doido, um sádico, um pervertido, um desencontrado da vida, mas não é não, porque Paulo sabia que esses ambientes, quando se instalam na alma, são para produzir em mim e em você coisa boa de Deus, vitória, crescimento, saúde, bênção, conserto, reformulação no caráter, nova matriz cognitiva, nova matriz existencial de valores, uma consciência reformada. Portanto, eu lhe digo, não fuja da dor, não fuja do confronto, não fuja do problema. Enfrente, porque senão isso vai produzir em você um estágio de depressão. Erwin McManus diz assim, o centro da vontade de Deus não é um lugar seguro, pelo contrário, é o mais perigoso do mundo. Você já ouviu falar disso? Aí o cara fala assim, Senhor, coloca-me no centro da tua vontade espiritual. Aí não sabe que esse lugar é perigoso. Nunca peça a Deus para colocar você no centro da vontade dele, se você não estiver disposto, de fato, a conformar-se à sua vontade. Outro processo que gera depressão, a experimentação profunda da tragédia e da dor. Está lá no verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Independente do que seja o ventre do peixe, mas estar numa situação dessa é viver a calamidade, é experimentar a tragédia, é ser alcançado pelo dia mau. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, meu amigo, eu já vivi o suficiente para saber que o dia mau sempre chega. O dia difícil sempre chega. O dia da dor e do desespero e da angústia, ele sempre chega. Não há como você fugir dele. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Não foi um profeta que falou, mas foi um poeta. E profetas e poetas têm muitas coisas em comum.
Jonas se vê agora diante do inesperado, da tragédia. Jonas se vê diante do inusitado. De repente a montanha cai na sua cabeça, o chão se abre e você cai dentro dele. É o sócio que lhe passou a perna, é o casamento que acabou-se. Esse final de semana eu estava indo no cursilho lá em Juazeiro. Passei mais de 2 horas aconselhando a mulher riquíssima que o marido se separou, passou a perna nela. E sabe o que é que ela tem agora? Ela não tem nada, porque tudo quem assinava era ele, todos os cheques são dele, todos os cartões de crédito são dele, o contrato social da empresa só tem ele, ela está falida, quebrada. Foi enganada pelo marido de um casamento de 20 anos. O desemprego chega, a doença inesperada chega. A mulher que você ama, que você é apaixonado, vai embora, deixa você por outro, mais bonito, mais bacana. Tem um carro melhor do que o seu, que não é torcedor do Náutico. Hoje eu vou massacrar vocês. O dia difícil sempre chega e chegou para Jonas, o dia que o peixe engoliu ele. O dia que a terra e os antros do universo te chupam, te consomem, te trazem para dentro, e a noite desce sobre nós, e a escuridão entra na nossa alma, e nós nos sentimos aterrorizados. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nessa noite de agonia, de aflição, se possível, não estou suportando, é muita dor, é muito desespero, passa de mim esse cálice. Esse dia sempre chega, e ele constrói processos de depressão. Você não está imune às intempéries da vida, mas as intempéries da vida provocam em nós a possibilidade de nós construirmos musculatura espiritual. Eu quero reforçar isso, porque nós vemos problemas só como tragédia, nós vemos crises só como oportunidade de gerar úlcera, nós vemos as dificuldades só como promotoras de rugas e cabelos brancos. Mas eu quero te dizer que são esses matizes da vida, são essas estações outonais que provocam crescimento. É justamente aí onde homens e mulheres de Deus se revelam. É na dor, é no momento de aflição, de desespero, de agonia. É onde a gente vê quem é quem. Quem tem densidade espiritual, quem tem peso existencial, e quem é apenas frequentador de igreja, que a vida não foi mudada. Marcel Proust diz assim: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. É a maneira como você olha para a vida. Aliás, o próprio Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porque você vai olhar para a vida, e mesmo as situações mais perversas e desgraçadas, você vai ver com um lado positivo. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Em penúltimo lugar, a amargura, como um elemento de submersão emocional do ser, é mais um processo. E veja que Jonas vai vivendo tudo isso. A depressão de Jonas não é por causa de uma planta que nasce e morre de um dia para o outro. A depressão de Jonas é um processo que vai sendo lentamente construído na sua alma, e ele nem se apercebe disso. A amargura como elemento de submersão emocional do ser. Jonas prega, o povo se converte, ele fica amargurado, ele fica irado, ele se desgosta, porque os ninivitas se arrependeram, porque os seus interesses políticos, ideológicos, a força dos seus preconceitos, ainda havia sobrevivido àquela viagem insólita que ele havia feito. Mesmo tendo estado no mais improvável dos lugares, ainda havia dentro de Jonas um rancor, uma perversão. Ainda havia dentro dele um sentimento de afastamento dos outros, de julgamento. Ainda havia dentro dele distinção, ainda havia preconceito. E isso tudo vai nos comendo a alma, nos devorando o ser. A gente vai se alimentando dessa amargura. Gente que come ódio. Preguei aqui recentemente que o mundo material alimenta o mundo espiritual.
A serpente se alimenta do pó da terra, diz o texto, é uma metáfora. O diabo come as coisas que nós produzimos: ódio, amargura, inveja, ciúme, ansiedade. Sabe o que é isso? Banquete para demônio. E o cara não sabe porque que a vida está toda travada. Aí vai na sessão do descarrego. Meu amigo, você vai descarregar tudo lá e vai continuar do mesmo jeito. Porque o que tem que mudar é dentro de você. É a sua alma que tem que ser exorcizada dessas coisas. É você que tem que purgar isso, passar um detergente por dentro, vomitar isso para fora, assim como o peixe vomitou Jonas. Ah, como eu tenho visto isso no gabinete pastoral, como eu tenho encontrado gente amargurada. É uma coisa que eu não tenho como comparar. E nós temos expectativas de Deus, queremos que Deus faça do nosso jeito, e aí Deus não age conforme as nossas necessidades, e aí a gente se frustra, e a gente se deprime. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, diz que Deus foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós que criamos Deus, e por isso Deus não nos atende os ditames e os deleites e os caprichos. A murmuração vai nos comendo por dentro. Tem gente que a linguagem é só a reclamação, não sabe o que é louvor. Louvor é só aqui nesse momento, mas saiu naquela porta ali, já começa a murmurar e a reclamar. Isso vai comendo você, vai destruindo a tua estrutura psíquica, vai trazendo para você negatividade e vai pavimentando o caminho que leva para a depressão. Em último lugar, capítulo 4, verso 5. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que ia acontecer à cidade. Em último lugar, o último fenômeno que eu vejo no texto como produtor de depressão é o isolamento e a apatia e a contemplação como as últimas estações da vida. Depois de tudo aquilo acontecer, Jonas disse: agora eu vou me deitar aqui e vou deixar rolar. Porque aí o sujeito não tem mais força, ele não tem mais energia, ele não tem mais vitalidade, ele não tem mais ânimo, ele não tem mais esperança, ele não tem mais objetivos, ele não tem mais projeto, ele não tem mais nada. Então é só sentar e esperar e ficar contemplando. Não há mais o que fazer. Eu vou me isolar. É a autoindulgência interior. Começa a ficar sozinho, se afasta do convívio de todo mundo, não quer ser pastoreado, não quer conversar com ninguém, fica como espectador da vida. Deixa a vida me levar, já canta aí o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa ver no que vai dar. E esse é mais um fato que produz mecanismos de depressão, isolamento, apatia, ficar olhando para a vida. O último estágio de Jonas foi esse. Sentou em cima do monte e disse: deixa a vida me levar, agora seja o que Deus quiser. Agora eu não quero mais nada de nada, é melhor que até que eu morra. Ele pede para Deus: é melhor que eu morra. Melhor seria que eu morresse. Tem gente que está chegando em casa e deitando com a cabeça no travesseiro e pensando: melhor seria que eu morresse. Melhor seria que acabasse tudo. Eu estou enfastiado da vida. Pois foi justamente para você que eu vim pregar essa noite, para dizer que Deus quer mudar essa realidade da tua existência. Deus quer te tirar de dentro do estômago do peixe. Deus quer te tirar de dentro desses estágios que vão se concatenando na alma. Deus quer te libertar das tuas mazelas. Deus quer te salvar de você mesmo. Deus quer libertar a tua mente desse cativeiro que ela entrou, desse labirinto de racionalizações. Deus quer te abrir a consciência e os olhos para enxergar a vida, mudar a tua forma de olhar para o mundo. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um momento tão ruim. Está certo, o momento é ruim, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chora hoje, amanhã tu te alegra, porque os que semeiam com lágrimas, diz as Escrituras, com júbilo ceifarão. Se você está semeando com lágrima, eu quero te garantir essa noite que a palavra do Deus Todo-Poderoso não volta vazia.
ela produzirá o efeito para qual foi enviada. E se você está semeando com lágrima, você vai colher com júbilo. Você não vai ser alcançado pela síndrome de Jonas. Você é homem e mulher de Deus, você não vai ser alcançado por essa miséria, essa desgraça. Mas pastor, eu já estou dentro dela. Então você vai sair. Pastor, já fui tragado por ela, então você vai ser cuspido pelo peixe. Pastor, eu já estou mergulhado nesse negócio, você vai ser liberto. Porque a palavra de Jesus é que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Amém, gente? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós viemos aqui nesse dia de hoje compartilhar com essa gente boa de Deus a tua palavra, a experiência do profeta Jonas, que vê na sua própria vida a depressão sendo construída, concatenada, aprofundada. E muitos aqui reconhecem que estão vivendo processos semelhantes. E eu te peço que o teu poder, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia se estenda sobre essa gente essa noite e produza libertação. Faça aquilo que o pregador não pode fazer. Que o teu Espírito agora vá no coração dessa gente e liberte e quebre grilhões e desfaça armadilhas e traga, Senhor, essa gente toda ao teu aprisco, para que eles sejam pacificados nas suas dores, aquietados na sua alma, enriquecidos do seu espírito, perdoados dos seus pecados, e o Senhor os aplane um caminho novo, para que eles possam caminhar, para que a tua vara e o teu cajado os console, para que eles repousem em ribeiros de águas tranquilas, para que deem fruto e sejam felizes, encontrem a paz e o bem na vida, e assim seja com todo o povo de Deus essa noite, no nome santo de Jesus, amém.